Evangelho de São Lucas, capítulo 16, nos versículos de 10 a 13. Naquele tempo dizia Jesus a seus discípulos: quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. Quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? Se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei Divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. o amor de Jesus, em nossas almas acender O amor o amor de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, como a vida cristã, moralmente vivida, é uma realidade bem prática. Não podemos nunca dissociar o culto a Deus, a vivência de uma religiosidade, de uma verdadeira comunhão de vida com as realidades que nós somos chamados a estar em contato e inseridos pela nossa forma de viver. O cristão é chamado a dar testemunho desta nova forma de vida, inaugurada pelo Evangelho, no cotidiano e nas ações de cada dia. É por isso que não se pode viver um evangelho de aparências, muito menos um evangelho que não busque a radicalidade do serviço fiel ao Senhor nas pequenas coisas. Este domingo 25 do tempo comum, 25º domingo do tempo comum, o tema da fidelidade a Deus, do serviço aos pobres e a atenção com as pequenas coisas, traz uma linha de pensamento que perpassa as três leituras. Primeiramente, a grande profecia de Amós, que se levantam sobre todos aqueles que dominam os pobres com o dinheiro, ou usam do dinheiro para dominar os pobres. E como o tempo de Amós era um tempo de profunda injustiça inclusive social, não diferente do nosso tempo, a profecia de Amós e, sobretudo, a libertação de Israel para uma vida condizente com a palavra de Deus passava justamente pelos atos administrativos, de como o povo se corrompia facilmente na busca de pequenas vantagens no serviço ao povo. E o profeta Amós se tornou um paladino da justiça, mas sobretudo se transformou num grande peso nas costas daqueles que desejavam viver as vantagens de uma vida que massacrava os mais simples, que esqueciam dos mais pobres
e, sobretudo, que serviam a um Deus que tem nome dinheiro. O Salmo 112 recorda o quanto o Senhor olha para todos com um olhar misericordioso, mas o seu olhar para com os pobres é um olhar favorecido, é um olhar que levanta, que busca e que luta contra a condição daquele que, escravizado pela ganância de uns, é esquecido no contexto da vida. O evangelho que nós ouvimos, capítulo 16, eu li somente os 3 últimos versículos, falam justamente desta fidelidade nas pequenas coisas e que nós tenhamos a coragem de renunciar uma vida que sirva a interesses financeiros. Uma comunidade cristã de homens gananciosos nunca será uma comunidade autenticamente evangélica. Uma família que serve ao dinheiro ao invés de viver a caridade, o amor e, sobretudo, a partilha naquilo que há de mais pleno cumprimento do mandamento de Deus, que também é um amar ao próximo, nunca pode viver a autenticidade do Evangelho. E Jesus apresenta para os seus discípulos esse ideal de vida, como sustenta para nós ainda um testemunho de que o desprendimento das coisas desse mundo eleva a nossa vida a uma plena comunhão com Deus. Como servir a Deus e ao dinheiro? Ou amará um e odiará o outro, ou servirá um e deixará de servir ao outro. Não é somente no âmbito administrativo dos bens que a corrupção causa um desserviço à humanidade. É na constituição de uma vida inteira. A corrupção de uma sociedade, ela entra em todos os meios, destrói muito mais do que doenças, escraviza muito mais do que impérios, favorece a uma pequena minoria, enriquece os espertalhões e deixa o povo na miséria. É por isso que Paulo, na segunda leitura da missa de hoje, quando escreve a Timóteo, um bispo de uma igreja, orienta que a igreja nunca deveria deixar de rezar pelos seus governantes, para que se viva um tempo de paz e de justiça, que eles sejam apoiados com uma oração de mãos limpas e erguidas, que possam favorecer a eles não somente o sustento, mas sobretudo o exemplo para qual seguir. Nós estamos nos aproximando de um tempo de definições, de eleições no nosso país, e é sempre muito debatido o tema da corrupção, o tema também das políticas públicas, dos auxílios aos pobres, e nós vemos muitas propostas serem lançadas, uns até mesmo antagônicas a outras, ou projetos de poder ou de serviço diversos, mas que deveriam ajudar e a criar em nós um sentimento de que mudanças são possíveis, a honestidade de um governo deveria ser para todos não somente um exemplo, mas uma meta a se alcançar, e às vezes nós não vemos isso. O Brasil passa por crises constantes em relação àqueles que nos governam. E muito mais quando se chega a um determinado ponto onde se deseja, de fato, misturar as coisas, misturar o serviço, a administração, com o serviço de Deus, o culto religioso. E nós vemos uma das eleições mais polarizadas da história, mas nós vemos uma das eleições mais
onde o debate religioso define certos caminhos. E a igreja no Brasil é muito preocupada com isso. Recentemente, os bispos lançaram uma carta na reunião da Assembleia Geral, definindo como um católico deveria se posicionar diante de tais polaridades e até mesmo da instrumentalização do poder religioso nas definições de governo. É claro que a história da própria igreja permite a gente perceber o quanto é perigoso um discurso religioso diante de uma busca e de uma tomada de poder. A igreja sobrevive há 2000 anos em um mundo cheio de muitas mudanças, de formas de governos diversas, de realidades que já beiraram genocídios e até mesmo de povos que foram exterminados pela esta falta de cuidado. E é justamente nesta busca da fidelidade que a comunidade cristã deve sim se manifestar, escolher, prever dentro daquilo que está disposto para uma escolha. A gente deve ter muito sempre isto dentro da nossa consciência. Ninguém se vota naquilo que não está proposto. Os caminhos que chegam para uma eleição, eles são construídos muito antes. E assim, aquilo que está proposto é aquilo que está em discussão. Quando uma autenticidade cristã, uma fidelidade moral, uma realidade evangélica, ela está ausente lá na construção das propostas, chegam sim para a eleição propostas desvirtuadas, que não podem mais ser revertidas a não ser escolhidas. Às vezes não significa escolher o melhor ou o pior. Às vezes significa escolher entre as propostas que estão, aquela que menos faça mal, ou até mesmo aquela que, em um momento determinado da nossa história, possa nos conduzir a propósitos tais de justiça, de igualdade, de proteção dos pobres e até mesmo de uma realidade social mais justa para o nosso país. Este serviço de fidelidade, insisto, não começa na urna, que nós há poucos dias vamos exercer esse direito de democracia, como é o regime do Brasil, mas sim começa na fidelidade interna e na coerência interior das nossas convicções. E nós que somos uma comunidade cristã, uma comunidade evangélica, uma comunidade que tem os parâmetros morais como justamente medidas para o bem servir, a nossa fidelidade começa num ato interior. A primeira fidelidade da nossa vida a Deus, aos propósitos de vida justa, começa na justiça da nossa vida, no encarnar das realidades mais mínimas do nosso bem servir. Isto começa na casa, isto começa no trabalho, isto começa na igreja, nas realidades que nós somos tocados e somos chamados a servir. É interessante, se a gente pega a profecia de Amós com mais profundidade, a gente vai ver que Amós fala até mesmo da balança, que muitas vezes a gente vê acontecer. E às vezes a gente esquece que essas pequenas infidelidades vão gerando tantas outras. A infidelidade da palavra dada, a infidelidade contra justamente este princípio, de pacificidade que nós tanto desejamos. A igreja nunca vai se posicionar em termos eletivos de propostas democráticas neste ou naquele. Na verdade, o que a igreja deseja quando se pronuncia é buscar a consciência correta dos que dela participam, para que possam exercer irrenunciavelmente o direito de escolha. E quando nós tomamos esta posição, nós desejamos
que o bem viver, a justiça social e, sobretudo, a corrupção, o bem viver e a justiça social sejam leis e a corrupção seja, de fato, extinguida do nosso meio, porque a corrupção gera a morte é o fruto do pecado. Peçamos, meus irmãos, que nesta consciência de fidelidade, o nosso país que se encaminha para estas eleições, possa de fato, à luz da palavra do Senhor, mas sobretudo à luz da nossa intercessão constante pelos que nos governam, por aqueles que estão em instância de decisão, possam de fato serem comprometidos com uma verdade que é anteriormente à realidade divina. A lei divina é a lei suprema que rege toda esta realidade. Acho bonito a oração da missa, a oração principal da missa de hoje, que diz que Deus resume o seu serviço, o nosso serviço, a amar a Deus e ao próximo, e pede que nós tenhamos força para bem viver isto. Esta força nos vem de Jesus, da nossa fidelidade a Ele. Vamos ao altar de Deus renovar as nossas esperanças, a nossa fé e a proposição da nossa vida para bem viver. Amém.